Agora, deixa-me ligar isso daí com o aspecto bíblico de todo ponto. Imagina o Senhor Deus nos criando a sua imagem e semelhança, como diz a Bíblia. E qual seria, portanto, a imagem e semelhança de Deus se nós não tivermos sido criados, literalmente, a sua imagem e semelhança? Ou seja, qual seria a conclusão óbvia de uma pessoa? Se no passado os nossos antepassados foram, digamos assim, os símios, os macacos, e Deus nos diz que Ele criou a sua imagem e semelhança, existem apenas duas opções. Ou, na verdade, a imagem e semelhança que nós temos não é de Deus, ou Deus tinha pensado em algo que no futuro iria se tornar a sua imagem e semelhança. Só sobram essas duas alternativas. Por quê? Ao olharmos exatamente a ideia de um Deus preso dentro desse contexto, a primeira opção é uma opção muito interessante. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós somos mais evoluídos do que Deus, então. Porque Deus seria apenas um tipo de um chimpanzé, um gorila, um orangotango, alguma coisa assim. Na outra, que é algo muito interessante, é que Deus teria visto o que iria acontecer, então Ele foi literalmente, deu o pontapé inicial e a coisa foi caminhando. Isso é o que nós chamamos tecnicamente de evolucionismo teísta. Tá? Ou seja, Deus olhou lá na frente e falou, olha, o objetivo final, eu quero que o ser humano chegue a ter essa aparência, mas ele irá passar por processos evolutivos. Ele vai começar aqui, ele vai evoluir em hominídeos e vai chegar lá na frente. Então, para nós, ao olharmos esse aspecto, esse é um aspecto extremamente problemático dentro da própria Bíblia. Imagina você olhando os textos bíblicos que falam a respeito de morte. Porque se houve uma evolução, desde um suposto antepassado até nós, o Homo sapiens sapiens, morte teve que fazer parte do processo o tempo todo. Porque se não houvesse morte, não haveria evolução, porque as formas de vida não mudariam. Mas se a morte já estava presente antes do ser humano aparecer, a pergunta radical é aquela, como que a morte teria entrado no mundo antes do pecado de Adão? Daí você percebe que destrói todo o cristianismo, não existe como colocar junto. O problema nisso daí é que as pessoas falam, mas isso daí é uma questão, isso é uma questão apenas teológica. Como que você pode pegar isso daí e aplicar na ciência? Voltando àquilo que nós mencionamos. Quando nós estudamos os crânios, nós estamos tratando do que especificamente? Estamos tratando de crânios que são pequenas variações de formas de vida conhecidas. Nós não estamos tratando de formas intermediárias, ou seja, elos de ligação entre esse tipo de forma de vida e esse outro tipo de forma de vida. Não é isso que nós estamos tratando. Mas, infelizmente, muitas pessoas entendem que é justamente isso o que esses fósseis nos mostram.